Ser intencional ou ser constante? Talvez você já tenha ouvido falar sobre essas palavras, intencional ou constante, mas vamos hoje aproveitar e dissecar um pouquinho, comentar um pouco sobre esses dois aspectos. Seja bem-vindo a mais um Mesa de Graça, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez para que a gente possa trazer algo para trazer paz, esclarecer o seu coração, tirar alguma dúvida, né? Então, que você seja abençoado hoje, que sejamos abençoados hoje com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, ser intencional ou ser constante. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3,13, ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo, ele prossegue para o alvo, né? E saiba que você pode ser intencional sem ser constante, tá? Isso cabe para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós podemos começar numa academia, já viu a pessoa? Não, vou começar a treinar. E você é intencional ali 3 dias, 4 dias, mas você passa 10 dias sem aparecer. Você deixa de ir 10 dias. Seja o que for, né? Você se dedica, fala assim, não, agora eu vou fazer uma dieta. E você consegue fazer 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, você já está assim, achando que já vai conseguir. Mas aí você pega e desiste. Você não é constante, você abre mão daquele processo, né? Isso serve para todas as áreas, como eu falei, com a criação dos nossos filhos, com o nosso relacionamento conjugal. Tá? Você pode ser intencional um dia, você é carinhoso um dia, você fala a palavra bonita um dia, leva 2 meses sem falar nada, né? Sem manifestar coisa alguma, né? Nessa hora, talvez, se você estiver assistindo do lado do seu esposo, um está catucando o outro, né? É sempre assim. Mas a gente sabe que ser intencional é bom, mas nós precisamos ser constantes. E olha só que interessante, eu estou falando que, como serve para todas as áreas da nossa vida, você pode aplicar isso, tá? Ser intencional é ter clareza de propósito. Se você é intencional, você tem clareza do seu propósito. Ou seja, é viver sabendo por que e para que fazemos algo. Nós vivemos, tá? Sabendo por que e para quem eu faço algo. Se você vive, né, como eu falei, você vive em função, você vai fazer algo para você, então você tem que ser intencional. É para quem? É para mim que eu estou fazendo. Então eu vou estar fazendo. Se é para minha esposa, não, eu vou fazer intencional. Porque, como eu falei aqui, é viver sabendo que e para quem eu estou fazendo. Paulo, ele foi intencional. Né? Paulo foi intencional quando ele decidiu, lá no versículo 13, ele fala assim, em Filipenses 13, ele fala, esquecer das coisas que para trás ficam. Ele foi intencional, esquecendo das coisas que para trás ficam. Aí no 14 ele fala, eu prossigo para o alvo. Então, ou seja, houve uma intenção de Paulo, Paulo foi intencional em esquecer das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, quer ver outro exemplo? Claro que quando ali em Daniel 1,8, vocês lembram a história de Daniel? Daniel 1,8, quando ele fala ali que Daniel ele decidiu firmemente em não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso é viver com intenção e não no automático. Daniel ele decidiu, né? Seja decisivo, seja intencional, né? Mas não pare só na intenção, no intencional. Seja constante. Daniel, ele pegou e ele decidiu no coração dele. Será que você não está precisando decidir alguma coisa firmemente no seu coração? Para que você seja constante? Guarde uma coisa. Sem intenção, vivemos de forma reativa, apenas respondendo às circunstâncias. Olha só, sem intenção, vivemos de forma reativa. Ou seja, quando as circunstâncias vêm, você reage àquilo. A pessoa ela só vive de maneira reativa, ela só vive mediante as reações devido às circunstâncias. Por quê? Porque se você não for intencional, você só vai passar a viver e a reagir mediante as circunstâncias. Ou seja, nós vivemos de forma reativa. Agora, a constância,
que é constância? Constância é permanecer no caminho certo, é você ser determinado, né? A palavra fala ser perseverante, é você pegar e prosseguir, e continuar, não importa, tá? Eclesiastes fala que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você pode começar bem, mas você tem que terminar bem, né? Quer ver? Outra coisa interessante, que ser constante é manter-se firme naquilo que foi escolhido. Olha só que interessante, ser constante é manter-se firme naquilo que foi escolhido. Então, intenção sem constância se perde. Como eu falei no início, se você era intencional em fazer uma academia, uma dieta, em cuidar da família, você tem intenção, mas se não tiver constância, se perde. E constância, olha só, constância sem intenção vira religiosidade. Constância sem intenção. Sabe, você é constante, você está ali, ó, todo dia, fazendo aquela coisa lá, mas sem intenção, você é constante. Ah, você é constante em praticar alguma coisa, mas não há propósito, né? Então, a constância sem intenção, ela vira religiosidade. E a Bíblia, ela fala, olha que coisa interessante, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58, eu até coloquei aqui, que fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. A gente vê outro exemplo, os apóstolos ali na igreja de Atos, a igreja primitiva, no capítulo 2, se você ler do versículo 42 ao 47, você vai observar ali que eles perseveravam constantemente na oração e na comunhão, no partir do pão. Eles não somente eram intencionais em se reunirem, estarem juntos, em partir o pão, mas era constante. A vida da igreja, a vida do corpo de Cristo era constante. A nossa vida, mesmo com a nossa família, ela precisa ser constante. Independente dos problemas, independente das diferenças que existam, mas nós precisamos ser constantes. Então guarde uma coisa, a constância, ela constrói testemunho, tá? O que nós fazemos repetidamente nos molda. Então constância, ela constrói um testemunho. O que fazemos repetidamente nos molda, você vai se moldando. Já viu que o hábito que a gente tem, e mediante o hábito que a gente vai desenvolvendo, criando, aquilo passa a fazer parte de nós, passa a fazer parte da nossa vida. Se você faz um treino, faz uma academia, se você aquilo vira parte, né, da sua vida, faz um devocional, começa a comer determinada coisa, fazer uma dieta, aquilo passa a fazer parte de você, ou seja, aquilo passa a nos moldar, entendeu? Olha, coisa impressionante isso. Agora, nós temos que trazer o equilíbrio entre a intencionalidade e a constância. Intencionalidade, ela nos dá a direção. Você ser intencional, você tem uma direção, você tem um foco, prossigo para o alvo. Agora, a constância, ela nos leva ao destino. Você pode ser intencional, você fala assim, pô, vou fazer aquela viagem, você se programa todo, você compra a passagem, você se organiza tudo, você está sendo intencional, eu tenho uma direção para ir, eu vou para determinado lugar, mas se você não tiver constância, não vai te levar ao destino. Se a pessoa, você pega o seu carro, vou para aquela cidade, vou para aquele estado, e você pega e vai, começa, está todo animado, carro cheio, encheu, tá a bagagem toda completa, tudo direitinho, e você vai indo, chega no meio do caminho e fala, quer saber, estou cansado, vou embora, vou voltar, né? Vou voltar, não dá, mas não, porque se você não for constante, você não vai chegar ao destino, ou não te leva ao destino. Então uma pessoa sem constância não alcança destino. Então nós precisamos entender isso. E quem é intencional e constante, não apenas começa bem, mas termina bem a carreira da fé. Quem é intencional e constante, não apenas começa bem,
mas termina bem a carreira da fé. Lá em Hebreus 12, na parte B do versículo, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Corramos com perseverança, com constância, a carreira que nos está proposta. Você pode falar, professor, mas está difícil. Não, olha, não é fácil. Ainda mais nos dias que nós vivemos hoje. Não, mas não pare, não desista. Seja intencional, seja constante. Para a gente terminar, ser intencional me dá propósito. E ser constante me leva ao cumprimento do propósito. Então, ser intencional me dá propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Agora, ser constante me leva ao cumprimento do propósito. Porque eu sou constante, eu entendo o propósito, peraí, eu tenho que chegar lá. Eu vou chegar lá naquela cidade. Já que eu enchi o carro, preparei tudo, abasteci, por que eu não vou chegar? E aí a gente vai em direção ao destino, que é a nossa constância, o cumprimento da constância. Amém? Então, que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração. Eu queria orar por você agora, para que, se você não tem conseguido, fala assim, pastor, mas eu não tenho tido forças, eu estou desanimado, eu não consigo. Seja intencional. Comece 5 minutos. Você, eu queria ler a Bíblia com tanta veemência, com tanta vontade. Sabe, irmãos, às vezes você não vai ter vontade. Às vezes você não vai ter aquela disposição. Eu queria orar fervorosamente. Começa com 3 minutos. Começa com 5 minutos. Você acha que Deus ele não sabe o que passa no seu coração? Não conhece o seu coração durante o dia todo? Ele sabe. Então comece 3 minutos, comece 5 minutos. E aí, aos poucos, você vai progredindo. O importante é você ser constante. Assim com a leitura da palavra, assim com o tratamento na sua casa, na sua família. Né? Mude hábitos antigos, seja intencional e constante. Faça coisas que precisam ser feitas. Sabe? Remova coisas que precisam ser removidas na sua vida, para que você possa experimentar. Bom, eu vou ser intencional agora nisso aqui. Vou arrumar a casa, vou ajeitar a casa, eu vou começar a mexer nesse quarto aqui, vou começar a limpar, fazer uma arrumação, eu vou ser intencional nisso, mas eu vou ser constante. Eu não só vou parar quando eu terminar isso aqui. Amém? Então quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu coloco, Pai, o teu filho, a tua filha, esse homem, essa mulher, esse jovem, seja quem for que estiver ouvindo e vendo esta palavra, Pai, que o Senhor dê agora a intencionalidade, que essa intencionalidade seja um motor girando para que ela possa ir em direção à constância, que ela seja constante. Pai, eu quero agora repreender toda a procrastinação, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que desanima, todas as mentiras que vêm à mente, todo o desânimo, todo o desgaste, tudo aquilo que proporcionou essa paralisação. Você que está paralisado agora, em nome de Jesus, eu oro para que você se levante, você saia dessa prostração e que você venha agora ser intencional. E você vai ser constante sim, em nome de Jesus. Você vai terminar aquilo que você começou. Tudo aquilo que você começar, você vai terminar para a glória do Senhor. Você não é mais aquela pessoa lá atrás, não. Eu sou intencional agora, eu sou intencional e eu sou constante para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Não se esqueça, deixe o seu like, né? Inscreva-se no canal, compartilhe, né? Toque lá o sininho, né? O sininho lá para você receber outras mensagens que a gente vai estar postando. Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima, querendo o Senhor. Amém?